senhores, que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. Eu posso imaginar o quão ansiosos vocês devem estar para continuarmos falando sobre eletromagnetismo, né? Nós estamos chegando ao final de eletromag, jovens. Nós vamos retomar rapidamente os conceitos que nós vimos na semana passada, fechar o capítulo aqui falando sobre os transformadores e ondas eletromagnéticas, e vamos brincar com alguns exercícios. Beleza? Então, vamos lá, jovens. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Ela tá aqui. E vou fechar minha cara feia aqui. Ótimo, ótimo. Então, jovens, o que a gente precisa relembrar da semana passada? Me perdi aqui. Nós vimos a lei de Faraday e a lei de Lenz, basicamente, certo? Nós vimos, jovenzinhos, que a variação... Deixa eu colocar um título aqui, senão fica esquisito. Então, uma retomada de conteúdos. Nós vimos que a variação do fluxo magnético, ele gera uma FEM, né? Gera uma diferença de potencial. E diferença de potencial, FEM, jovenzinhos, ela faz surgir o quê? Corrente elétrica, né? Diferença de potencial no material condutor faz surgir corrente elétrica. Lembra por que a carga se movimenta? Porque existe diferença de potencial. Então, essa FEM faz surgir corrente. E essa corrente, jovenzinhos, ela gera um campo magnético. Toda corrente elétrica gera campo magnético. Nós tínhamos visto, né, os efeitos da corrente. Tinha o efeito Joule, que era o aquecimento, o efeito fisiológico, que era a contração muscular, e o outro efeito era o efeito magnético. Então, corrente elétrica gera campo magnético. E aí, jovenzinhos, esse campo magnético, ele tem um sentido que ele se opõe a essa variação de fluxo. Então, se o fluxo está aumentando, ele vai querer diminuir. Se o fluxo está diminuindo, ele vai querer aumentar. Ou seja, ele se opõe à variação do fluxo magnético desse sistema. Então, foi isso que nós vimos na semana passada, concordam comigo? Variação do fluxo gera FEM, FEM gera corrente, corrente gera campo magnético, e esse campo induzido aqui, ele se opõe a essa variação de fluxo que existe inicialmente. Cara, olha que coisa mais linda, gente. É um ciclo. É poesia isso aqui, jovens. É maravilhoso, é muito lindo, né? É muito lindo, é sensacional. Tá, professor. E daí? Nós vimos isso. E aí? E aí, jovens, nós vimos que para variar esse fluxo, nós podemos variar o valor do campo magnético, podemos variar a área por onde essas linhas de campo estão atravessando, podemos variar aí a direção da espira, eu posso rotacionar a espira, por exemplo, enfim, tinha algumas possibilidades para a gente fazer essa variação acontecer. Essa variação, jovenzinhos, aqui, ela está bem discutida no livro de vocês, aí nas páginas 10 e 11. Quando eu conversei com vocês, eu mostrei mais as possibilidades aí da página 10, tá bom? Existe uma possibilidade também, que é você ter um circuito, por exemplo, assim, ó. Eu vou até fazer ele mais caprichadinho aqui, esse aqui. Você tem esse circuito aqui, ele está sendo atravessado por campo magnético, e eu tenho uma barra aqui, ó, presa nesse sistema. E essa barra, jovens, ela pode deslizar aqui, ó, tá bom? Então, ó, o campo magnético, vamos supor que ele está atravessando esse sistema. Então, a corrente elétrica, ela percorre esse circuito aqui, ó, tá bom?
a variação do fluxo através dessa área aqui. E aí eu posso pegar essa barra e puxar a barra para o lado, por exemplo. Quando eu puxo essa barra para o lado, aumenta essa área. Então, eu tenho uma variação de área. Só que para esse tipo de sistema, você já tem uma equação pronta. Se você pegar a variação de área, como nós vimos na semana passada, vai dar um trabalho algébrico muito longo. Então, nós já temos aqui o resultado pronto para você calcular a FEM que vai ser induzida nesse sistema. Então, quando você tem esse bastão que varia, né, a posição dele ao longo do circuito, uma barra que varia a posição, a FEM vai ser a intensidade desse campo magnético que atravessa a área, vezes o comprimento L desse bastão. Então, deixa eu colocar aqui que esse comprimento aqui, ó, né, de L, vezes, jovenzinhos, a velocidade V com que ele se movimenta. Então, partindo daquela equação, vou escrever ela aqui, tá? Ó, partindo que φ é igual a menos variação do fluxo sobre o tempo. Depois de fazer muita álgebra, a gente chega nessa equação, tá bom? Então, para você não precisar fazer a dedução a partir dessa equação da FEM, fazer todas as substituições para chegar nessa equação, nós vamos deixar essa equação escrita, beleza? É possível deduzi-la no exercício, na hora? Mas você vai usar aí umas 4 ou 5 linhas fazendo uma dedução que não é tão óbvia, que você pode pegar direto da equação aqui, né? Pegar a equação pronta que você ganha tempo. Tá bom? Mas sim, você consegue chegar a partir da definição geral. Beleza? Então, essa definição nós tínhamos visto na semana passada. O que eu não tinha falado para vocês na semana passada era dessa possibilidade de variação de fluxo através dessa barra em movimento. Aí. Beleza, jovens? E aí nós vimos a questão da lei de Lenz, que vai falar justamente dessa direção do campo magnético se opondo a essa variação de fluxo. E o que nós não conversamos foi sobre os transformadores, jovens. Os transformadores, eles vão ter exatamente esse funcionamento, essa variação de fluxo, gerando φ, gerando corrente, gerando campo, e esse campo se opondo à variação do fluxo, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho aí sobre os transformadores. Eu vou pegar um cantinho aqui para fazer os transformadores. Save love. Esse núcleo, jovenzinhos, aqui, ó, ele é feito de ferro, tá bom? Chamado ferro doce, também, comumente chamado de ferro doce. Mas, na verdade, ele é o ferro que tem propriedades magnéticas, no sentido que ele pode ser magnetizado, tá bom? Ele pode ser imantado, eu posso induzir campo magnético nele, tá bom? E aí eu venho aqui, ó, e dou várias voltas de fio de cobre de um lado, voltas de fio de cobre do outro lado. E aí, jovens, aqui eu tenho um circuito que eu não sei para onde está indo, para uma residência, ou se está vindo da residência, e aqui um que vem daí da companhia de geração de energia e vice-versa. Jovens, o que vai acontecer? A corrente elétrica que vai passar por essas voltas de fio de cobre, ela é uma corrente elétrica alternada.
O que é aquela corrente alternada? É aquela corrente em que o elétron fica indo e vindo. Ele não vai só num único sentido, ele vai e vem. 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 Por que que isso acontece? Porque essa variação de fluxo, ela não é única no sentido de só aumentar ou só diminuir. Ela aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui. Por quê, professor? Lembra que eu dei o exemplo semana passada da usina hidrelétrica, que a água passa pela turbina e gira aquela turbina, que tem um ímã acoplado? Então, no momento que está aproximando o polo norte, eu estou aumentando o fluxo. Quando começa a afastar o norte, eu estou diminuindo o fluxo. Quando começa a aproximar o norte de novo, eu aumento o fluxo. Então, o fluxo aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui. Isso é ótimo porque eu tenho muita variação de fluxo. Só que o fluxo, por estar aumentando e diminuindo, ele gera uma FEM que, no momento, tem esse sentido, polo positivo e negativo, depois inverte, depois desinverte, depois inverte de novo. E assim ele fica alternando. Então, o que acontece com a corrente? Ela sai do polo positivo e vai para o negativo. Quando inverte o polo, ela vai para o sentido oposto. Quando inverte o polo de novo, ela vai para o sentido oposto de novo. Então, a corrente aqui, ela é uma corrente alternada. E aí, jovenzinhos, olha que coisa divertidíssima. Esse campo magnético induzido também vai ser alternado. Professor, calma assim que tá dando tela azul. Vou abrir a câmera para vocês aqui até. É divertido, né? Ó, regra da mão direita, tá bom? Corrente, campo elétrico, magnético gerado por ela. Inverteu a corrente, inverteu o campo. Inverteu a corrente, inverteu o campo. Inverteu a corrente, inverteu o campo. E assim, ó, você vai ter um campo magnético alternado, porque a corrente elétrica é alternada. Beleza? Então, olha que divertido esse raciocínio aplicado no transformador. Eu vou fechar minha cara feia de novo aqui. Acontece o seguinte, ó. A corrente que vai ficar alternando o fluxo dela aqui vai gerar um campo magnético também que fica alternando nesse sistema, tá bom? Esse material é um núcleo de ferro, então ele funciona como se fosse um ímã, quando passa a corrente elétrica perto dele e induz o campo magnético. E é como se fosse um ímã que fica mudando a polaridade dele, muda o norte, muda o sul, ele fica oscilando. E como, jovenzinhos, ele está passando por dentro dessa segunda bobina, eu vou ter variação de fluxo magnético através dessas bobinas. E essa variação de fluxo magnético vai fazer surgir corrente elétrica nesse circuitinho aqui. Então, eu induzo corrente elétrica nesse segundo circuito, sem ter conexão direta de um fio ligando ele à fonte original. Só que, ó, com o transformador, eu consigo fazer essa indução de corrente. E aí, jovens, eu posso brincar com isso aqui. Porque o que tem que ser constante nesse sistema? A energia, jovens. A gente não cria energia do nada, né? Nem perde. A gente transforma um tipo de energia em outro. Então, a energia tem que ser constante. A energia dessa variação de fluxo desse lado tem que ser igual à energia da variação do fluxo do outro. Então, pensando em energia, nós vamos fazer a relação aqui na parte elétrica por potência. Se eu chamo esse lado aqui de 1 e esse lado aqui de 2, a gente vai dizer que a potência do lado 1 é igual à potência do lado 2. Eu vou escrever aqui, ó, potência, para vocês não confundirem com peso. Não sei por que às vezes os alunos fazem isso. Mas o que tem a ver o peso de cada lado? Não é o peso, amado. É a potência, tá bom? E aí, como é que eu vou relacionar essa potência para cada lado, jovenzinhos? Essa relação da potência, ela está dada pela relação do π. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. A corrente 1 vezes a tensão 1 é igual a corrente 2 vezes a tensão 2. Portanto, se a tensão 1 vezes o produto 1 tem que ser igual a tensão 2 vezes a corrente 2, se eu aumento a tensão de um lado, a corrente
diminui, de modo que o produto de um lado da igualdade fique igual ao produto do outro lado da igualdade. Então, eu posso ter essa mudança de intensidade de tensão ou corrente de acordo com o número de voltas que eu tenho aqui. Se os dois lados têm exatamente o mesmo número de voltas, jovens, nós temos exatamente a mesma tensão e a mesma corrente passando nos dois lados do transformador. Agora, se o número de voltas é diferente, como o que eu desenhei aqui, nós temos uma outra relação para poder descobrir essa variação, que é o seguinte: a tensão do lado 1 dividido pelo número de voltas do lado 1 é igual à tensão do lado 2 dividido pelo número de voltas do lado 2. E aí eu posso, mudando o número de voltas, diminuir ou aumentar a tensão. Então eu posso ter um transformador levantador de tensão ou abaixador de tensão. E aí, se eu mudo a tensão, eu também mudo a corrente. Então, eu posso pensar nesse transformador como um levantador de corrente ou um abaixador de corrente. Tem essas duas possibilidades para pensar no meu transformador. Gente, fala a verdade, não é muito doido isso, não é muito legal, galera. A corrente elétrica que passa por aqui, ela é alternada. Então, os elétrons ficam indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Isso induz uma FEM nesse sistema, que faz passar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela vai ser alternada. Então, essa corrente alternada faz surgir um campo magnético induzido. E esse campo magnético induzido, o que acontece? Ele faz surgir uma variação de fluxo desse lado da espira. Ah, jovens, eu acho isso aqui sensacional, eu acho isso aqui apaixonante. É lindo demais, né? É lindo demais. É muito bonito. Tá. Antes de encerrar esse tópico, agora é com os senhores. Questionem e perguntem. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Tá totalmente quietinho. Suave a ideia, jovens? Corrente elétrica passa por aqui, ela induz um campo magnético induzido que fica oscilando nesse sistema. A variação desse fluxo magnético através dessa espira faz surgir uma FEM nela, ou seja, vai fazer passar corrente elétrica, e essa corrente elétrica também vai gerar um campo magnético induzido nesse sistema. Mas a grande magia aqui é fazer surgir corrente elétrica nesse circuito que não está ligada a tomada alguma. Você induz a corrente aqui só por variação de fluxo. É muito bonito. Galera, lembrando aí, ó, I é corrente elétrica e U é diferença de potencial. Tá bom? Vamos colocar aqui, ó. I. Corrente elétrica. U, vou chamar assim, ó, DDP. Tá bom? O que é o N? Vou colocar aqui embaixo, ó. Número de voltas. Ou seja, quantas voltas de fio de cobre você tem de um lado, quantas voltas de fio de cobre você tem do outro lado. Jovens, quando vocês estavam no 9º ano, vocês foram lá no Fibra, não foram? Não lembro se vocês foram. Sim, a gente foi. Foram, né? E aí, jovenzinhos, lá nós tínhamos um experimento que era o arco voltaico, que a gente tinha lá um transformador. E aí, jovens, o número de voltas que você tem nesse transformador depende do que você quer fazer, se aumentar ou diminuir a tensão. Então, o que estava ligado na tomada, ele tinha desse lado 300 voltas aproximadamente. E desse lado a gente podia mexer o transformador, podia a bobina, podia tirar e colocar outra. Uma delas tinha só 6 voltas, que era quando tinha uma corrente muito alta. Não vou colocar esse V assim, senão vocês vão achar que é volts. Vou colocar assim, ó. Sai daí. Um V assim, você sabe que é V de volta. O outro tinha aproximadamente 12.000 voltas.
Então, pensa, jovens, em uma bobina com 12.000 voltas de fio de cobre nesse sistema. É lógico que vai ter fio passando um por cima do outro aqui, mas todos eles enroladinhos nesse sistema. Tem bobinas até de 15, 20, 30.000 voltas de fio de cobre, de acordo com o quanto você quer aumentar ou diminuir a tensão nesse sistema. Fechou? Questione e perguntem, jovenzinhos. Vai lá. A gente vai fazer exercício na sequência para treinar isso daí. Tranquilo, prof. Fechou. Então, jovens, para a gente encerrar esse tópico, nós vamos falar de ondas eletromagnéticas. O que são as ondas eletromagnéticas? Lá na mecânica, vocês já viram ondas, né? Onda mecânica e onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar. E o que é uma onda eletromagnética, jovens? Ela é uma vibração simultânea de campo elétrico e campo magnético. Eu não vou nem me atrever a desenhar aqui porque eu não consigo. Mas se vocês olharem na página 19 do livro de vocês, tem bem no meio da página, escrito ali, né, ó, campo elétrico variável, campo magnético variável. Ou seja, são dois campos oscilando juntos. Vou pegar uma nova lousa. Se alguém quiser dar um print da tela, essa é a hora, tá? Ó, você tem o campo elétrico, vamos supor aqui, o campo magnético aqui. Então, eles oscilam juntos, eles não são constantes. Ou seja, esse valor aqui vai diminuindo, esse aqui também vai diminuindo. Eles oscilam juntos. Os dois aumentam e diminuem de intensidade juntos. E isso é uma onda eletromagnética, é a combinação de um campo elétrico e de um campo magnético oscilando juntos. Tá bom? Nós conseguimos ver todas as ondas eletromagnéticas? Não. Nós só conseguimos ver uma pequena faixa, jovens, que é chamada faixa do visível. O que é a faixa do visível? É a faixa que compreende a parte que nós, seres humanos, conseguimos enxergar. Tem animais que enxergam, jovens, outras faixas que nós não enxergamos, tá bom? Mas nós chamamos faixa do visível a faixa que nós, seres humanos, conseguimos enxergar, tá bom? Então, é a parte que vai ali, ó, do violeta até o vermelho. Antes do violeta, você tem o ultravioleta, que nós já não conseguimos enxergar. Depois do vermelho, vem o infravermelho, que a gente também não consegue mais enxergar. Então, a gente está nesse limite entre o violeta e o vermelho, tá bom? Que na sequência vão ser as cores do arco-íris, tá bom? Jovens, de comprimento de onda menor do que a luz visível, nós temos ultravioleta, raio-x e raios gama, tá bom? Então, são ondas que têm um comprimento de onda muito pequenininho, muito pequenininho. Já de comprimento de onda maior que a luz visível, nós temos o infravermelho, as micro-ondas lá do nosso forninho micro-ondas, as ondas de rádio, as de FM são mais longas que as AM, e depois as ondas mais longas ainda, que são de rádio também. Então, jovens, é uma gama muito grande de onda eletromagnética. Só lembrando com vocês, o que é o comprimento de onda? É essa distância que vai de um nó a um nó não consecutivo. Então, eu posso ter aqui, ó, uma onda com uma amplitude muito grande, ó, mas o comprimento das duas é a mesma. Essa distância horizontal aqui, ó, para as duas ondas, não muda. Só tem uma amplitude maior, mas o comprimento das duas é a mesma. Então, uma onda com um pequeno comprimento de onda, ela é uma onda que vai fazer isso aqui, ó. E aqui ainda está muito grande, né, jovenzinhos? A gente não consegue mensurar esse tamanho. Imagina, 10 a menos 16 angstroms. É muito pequenininho. Até o extremo do outro lado está na 10 a oitava metro, ou 10 a quinta quilômetros. Então, é uma onda muito pequenininha para uma outra onda que vai ser muito grande, que a gente vai ter
a diferença estupidamente grande aí nesse comprimento de onda, pegando um extremo a outro da faixa das ondas que nós podemos imaginar aí no espectro eletromagnético, tá bom? Mas nós, seres humanos, ficamos só aqui, ó, na faixa do visível. A gente consegue enxergar, jovenzinhos, aproximadamente entre 400 a 700 nanômetros. Não é metros aquilo ali, não. É nanômetros. Suave? Jovens, cada uma desses comprimentos de onda que compõem a onda eletromagnética vão ter uma aplicação diferente no nosso dia a dia, tá bom? Raio-X usado muito na área médica para exame, porque ele atravessa os tecidos mais... não sei como que é o nome específico na biologia para classificação, mas os tecidos mais molinhos, eu vou dizer assim, que são, né, pele, a carne, o músculo do nosso corpo, mas ele não consegue atravessar os ossos. Então, é como se a gente tirasse uma foto dos nossos ossos, fazer um exame de raio-x. As micro-ondas são usadas no nosso dia a dia, nas nossas residências, no forninho. O infravermelho, jovenzinhos, ele é usado para identificar regiões que você tem exalando ondas de calor. Ondas de FM e AM, as próprias ondas de rádio no nosso dia a dia, as ondas de telecomunicações. Então, as ondas eletromagnéticas, elas estão embutidas no nosso dia a dia, a gente nem se dá conta disso, mas elas estão presentes aí, sinal de Wi-Fi, sinal de internet que chega por onda eletromagnética, sinal de... Quando você está mexendo na televisão por controle remoto, é uma onda eletromagnética, jogando videogame com controle sem fio, é uma onda eletromagnética. Então, tudo isso está aí no nosso cotidiano, né? As ondas eletromagnéticas fazem parte do nosso dia a dia. Beleza? Jovens, eu acho que é bastante importante nesses minutinhos finais que nós temos aqui treinarmos alguns exercícios. Então, eu selecionei alguns aqui iniciais para fazer com vocês. Eu vou fazer aqueles que eu acho que são mais chatinhos de serem feitos, para a gente poder pensar junto aí nesses exercícios, tá bom? Então, a gente vai começar, jovenzinhos, fazendo os exercícios 7 e 8 da página 21. E aí, se der tempo, a gente volta e faz os 5 também na sequência, tá bom? Então, vamos lá. Página 21, os exercícios 7 e 8. Vou pegar uma lousa nova aqui, tá bom? Vou fazer o 8 primeiro, que eu acho que ele é mais chatinho que o 7. Diz assim, ó. Uma bobina formada por 5 espiras, que possui um raio igual a 3 centímetros, é atravessada por um campo magnético perpendicular ao plano da bobina. Se o campo magnético tem seu módulo variado de 1 Tesla até 3,5 Tesla em 9 milissegundos, é correto afirmar que a força eletromotriz induzida foi, em média, igual a... Então, ele quer que a gente determine a Fem, jovenzinhos. Ela vai ser menos a variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Beleza? Então, vou calcular primeiro, jovenzinhos, vou fazer separadinho aqui, ó, a variação do fluxo magnético. Nossa, que fluxo feio. A variação do fluxo magnético, tá bom? Então, por definição, variação de fluxo vai ser fluxo final menos o inicial. Só que aqui, para não calcular fluxo final e fluxo inicial, vou pensar no seguinte, ó. Quem que está variando aqui, o exercício disse para nós que é a intensidade do campo. Então, vou falar que é uma variação do campo magnético vezes uma área que é constante, vezes um cosseno de θ. Só que como eu tenho várias voltas aqui, ele disse que são 5, eu tenho essa variação de fluxo por espira. Então, eu tenho que multiplicar tudo isso pelo número de espiras. Então, a nossa variação de fluxo
vai ser número de voltas 5, fluxo, variação de campo magnético, perdão, campo magnético final é 3,5 Tesla menos 1, vezes a área, jovenzinhos. A área é uma circunferência, porque ele falou que tem um raio de 3 centímetros. Então, como que eu calculo a área de uma circunferência? É π vezes o raio ao quadrado, tá bom? Então, eu vou aproximar esse... Vou colocar a equação aqui primeiro. π vezes o raio ao quadrado. E o cosseno de θ, jovenzinhos, nesse caso, como eles são perpendiculares, vai ser 1. Então, multiplica tudo isso aqui por 1. Desculpe, jovens. Então, variação do fluxo vai ser 5 vezes 3,5 menos 1, 2,5. Π, jovens, eu vou aproximar para 3. Professor, por que você vai aproximar para 3 se ele não disse nada? Porque eu fiz a primeira vez sem aproximar para 3, jovenzinhos, aí não bate com a resposta. Então, você tem que arredondar para 3. Eu achei muita sacanagem não ter isso aqui escrito no enunciado. Porém, pode ser que na prova, lá no começo dessa prova da UPE de 2014, pode ser que lá no cabeçalho dela tenha algumas considerações. E uma delas pode ser considere π igual a 3, tá bom? Então, não vi a prova para poder falar, mas aqui no enunciado ele não fala nada, mas a gente tem que fazer essa aproximação. Vezes o raio, 3 centímetros, jovenzinhos. Então, tem que passar para metros, então fica 3 vezes 10 a menos 2, dividir por 100, todo mundo ao quadrado. Então, variação do fluxo vai ser 5 vezes 2,5, que vai dar 12,5. Vezes 3. Vezes 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 2 ao quadrado, repete a base e multiplica os expoentes. Então, a variação de fluxo vai ser, jovens, multiplicando todo mundo aí, então. Vezes 3, vezes 9, dá 337,5 vezes 10 a menos 4 volt. Volt não, tonto. Weber. Estou falando de fluxo magnético, então é Weber. Beleza? Então, ó, calculei a variação do fluxo. Mas o que o exercício pedia para nós era a força eletromotriz, né, jovens? Então, vamos calcular aqui, ó. Essa FEM vai ser menos a variação do fluxo, 337,5 vezes 10 a menos 4, dividido pela variação de tempo que ele disse para nós, que é 9 milissegundos. 9 vezes 10 a menos 3 segundos. 337,5, jovens, dividido por 9, vai dar 37,5. E aí, divisão de potência, jovenzinhos, aqui. Vai ficar... Faz o expoente de cima menos o de baixo. Então, fica 10 menos 4 menos 3, fica menos 4 mais 3, então fica menos 1. Então, essa FEM é de menos 3,75 volts, ou a gente pode falar que o módulo dessa FEM, 3,75 volts, que é a alternativa E. Por que normalmente, jovens, acaba se ocultando o sinal? Porque o sinal ele não vai interferir na intensidade da corrente. Ele vai interferir no sentido da corrente, se ela vai percorrer no sentido horário ou anti-horário, mas não na intensidade, tá bom? Então, normalmente, quando o exercício está preocupado com a intensidade, ele coloca aquela informação, né? Que é a variação de módulo e acaba pedindo a resposta sem levar em consideração o sinal. Beleza? Gatinhos e gatinhas, questionem e perguntem. Vai lá. Aqui você poderia ter feito o cálculo do fluxo final primeiro, depois do fluxo inicial e ter feito a diferença que daria o mesmo resultado, tá bom? Eu só achei mais fácil fazer direto a variação do campo
para não ter que fazer todas essas multiplicações 2 vezes no sistema para ter o inicial e o final, tá bom? 2 segundinhos para perguntas, senão nós vamos fazer os... não vai dar tempo de fazer o 7, nós temos 3 minutos, mas eu deixo indicado para vocês aqui como que se faz o 7. No 7, jovenzinhos, ele dá para você, é um circuito que vai ter o que eu havia comentado, aquela barra variando a posição. Então, para a letra A, jovenzinhos, ele pede a fé induzida. Você faz pela própria lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, quem que é o U? É a própria fé do sistema. A resistência e a corrente, o exercício deu para você lá no enunciado. Então, é só multiplicar os dois aqui, resistência e corrente, que você encontra a fé sem estresse. Vou colocar a resposta aqui, é 4 volts. Na letra B, ele quer a intensidade do campo magnético. E ele dá o comprimento do fio. Aí você vai usar a equação que eu tinha feito a deduçãozinha com vocês, que aliás eu escrevi sem fazer dedução, né? Que eu falei que não precisava saber fazer a dedução, que é essa aqui, ó, E igual a B vezes L vezes V. Então, a fém você calculou aqui, o campo ele pediu para você determinar, o comprimento ele dá no enunciado do B, que é 5 centímetros, e a velocidade ele deu no enunciado lá em cima, 10 metros por segundo. Então, quando você isola aqui o campo magnético, você encontra um valor de 8 Tesla. Tá bom? Então, fica aí para vocês brincarem com esses dois, a letra A e a letra B. Jovenzinhos, do 1 ao 8, que são os que eu havia feito e olhado inicialmente, os mais chatinhos são esses dois últimos aqui, tá bom? Os outros envolvem pouco cálculo, é um cálculo bem simples quando aparece, a maioria acaba sendo mais teórico. Lembrem, jovens, que o fundamental é variação de fluxo para que você tenha a fé induzida. Não basta ter fluxo. O fluxo precisa estar variando. Beleza? Jovenzinhos, eu vou interromper o compartilhamento de tela aqui um pouquinho. Não saiam ainda, tá bom? Que eu vou registrar aqui com a foto quem está presente. Mas não deixem, jovenzinhos, de mandar lá no chat para mim um tchau, porque às vezes sei lá, pode dar alguma zica aí, eu perder a foto, você tem o seu registro de presença garantido ali no chat daí, tá bom? Aí. E é isso aí, jovens. Eu agradeço a atenção de vocês. Menos de 1 minuto para acabar a aula. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos, e até. Cortou o cabelo. Prof. Beijo. Se cuida. Abraço, boa semana. Falou. Cortei sim, Leonardo. Cortei semana passada. Só para ficar bonito para dar aula para vocês. Ficar bonito